Thank you very much, Ruth, for your presentation. Falou que tinha inveja de alguns trabalhos que ela foi conhecendo aqui no Brasil, mas o tipo de trabalho que é feito e o raciocínio feito para transformar essas informações em dados e os dados numa intervenção que pode ser monitorada e avaliada, isso a gente tem realmente muito que aprender, né? A gente tem muita informação, e eu digo pelo próprio trabalho que a gente faz. Um primeiro passo, já difícil no Brasil, está aqui pela Alicia representado, mas o que vocês estão habituados a fazer, a gente ainda tem muito que aprender. Mas eu vou então abrir agora para as perguntas, nós não vamos ter muito tempo, vamos tentar dar conta do máximo de perguntas que a gente puder. Então veio uma pergunta do Ceará para a Alicia, que diz o seguinte: a depressão materna pode influenciar crianças de forma que suas consequências se manifestem em períodos da vida como a adolescência e a fase adulta? Oi? Quem fez a pergunta? Não, foi do Ceará, veio pela internet. Certo. Certamente, há vários estudos que avaliam os impactos da depressão materna em distintas faixas da vida, em distintas idades da vida. E eu não posso te dizer agora na vida adulta, mas na infância, nos primeiros anos de vida e na adolescência, certamente a depressão materna tem um grande impacto. Agora, já sobre a vida adulta, aí já não poderíamos culpar unicamente a depressão materna ocorrida nos primeiros anos de vida. Aí já os estudos se complicam e precisamos de outras metodologias que os estudos até o momento não han abordado muito para considerar a contribuição específica da depressão materna nessa etapa da vida. Então vamos para uma próxima para você também, Alicia. As mães diagnosticadas com depressão tiveram atenção da saúde para esse problema? E quanto às crianças foram encaminhadas para atendimento, supondo que as mães foram tratadas, isso não evitou as ocorrências de transtorno mental nas crianças? Certo. De onde essa pergunta? Daqui. De aqui. Quem fez a pergunta? Não está aí. Lá. Obrigada por perguntar isso, porque é super interessante. Nós também estávamos muito preocupadas com isso, porque nós sempre que identificamos no estudo depressão materna grave, nós orientamos e acompanhamos, não pessoalmente, porque eu não sou psiquiatra, mas obviamente detectamos e damos até a hora para que as mães possam, às vezes, a consulta, não? Para ter uma consulta mais agilizada. Sabemos que há pouco serviço de atenção para a saúde mental em Pelotas, tá? Então, mas nós facilitamos muito a consulta, damos todo o que podemos. Então, quando nós vimos esse porcentagem de mulheres que, apesar dessas coisas, as mulheres continuavam com depressão severa e permanente durante esses 6 primeiros anos de vida, nós ficamos bastante horrorizados com esse assunto. Então, já esqueci a pergunta. Mas era por esse lado, não? Era, claro, que aconteceu com essas mulheres? Que aconteceu justamente que a maior parte não completam tratamento, a maior parte não conseguem um tratamento contínuo. E não falo, quando eu falo de tratamento, não estou falando de medicação. Estou falando de um acompanhamento dessas mulheres, porque os serviços de saúde mental estão sobrecargados na cidade. Eu não conheço muito aqui em São Paulo, porque eu recém cheguei a São Paulo faz um ano, então não conheço muito, mas certamente lá em Pelotas não tem muita disponibilidade de tratamento e acompanhamento. Era isso, eu tenho pouca memória. Bom, Ruth, 2 perguntas que vão no mesmo sentido para você. A grande dificuldade que encontramos nos trabalhos com famílias se deve à sensibilização inicial e permanência das ações de longo prazo. Quais as estratégias vocês utilizam para mobilizar as mães
e para garantir a permanência delas, utilizam vínculos com outros programas de transferência de renda direta? Obrigada pela pergunta. É difícil dizer. É difícil me ouvir em português enquanto eu falo inglês. Em Miami, nosso estudo começou com 5 dias de vida e a gente tinha encontros semanais. Uma mãe foi a todos os encontros. Em geral, a taxa de frequência era 50%. A gente dava incentivos como fraldas, a gente dava comida e a gente também dava transporte, o que é mais importante, para que elas pudessem vir. E no estudo de viabilidade, quando a gente viu que a tendência, quando não havia recurso para transporte, era mais difícil. A gente não tem uma Bolsa Família nos Estados Unidos. E ainda muita controvérsia em relação ao programa. Mas havia incentivos do tipo comida, fraldas. E a gente fez focus groups e a gente perguntou para as mães, fizemos pesquisas para dizer, por que você veio para o Legacy? E o que a gente ouvia era a oportunidade que elas tinham de estar com outras mães. Era a oportunidade simplesmente de compartilhar e relaxar, de estar no lugar onde ela é amada por ser quem ela é. Mas isso demorou, porque demora construir relações. A gente descobriu que é necessário construir essa confiança. E mesmo assim, foi um desafio muito grande para nós, porque há muitas mães com poucos recursos. Tinha uma mãe, isso foi em Miami, antes do Legacy, que ela perdeu a casa. E ela foi morar com uma outra mãe do grupo para que ela pudesse frequentar o grupo Legacy. Uma outra mãe, ela fazia danças exóticas e ela tinha que trabalhar à noite. E ela mudou o horário dela para poder frequentar os encontros do Legacy. Então, a gente aprendeu muito com elas o que ajuda, né, a vir. E é o grau e o nível de relação e o grau e nível de confiança. Quando a gente fez em Miami e em Los Angeles tinham poucas mães e depois elas começaram a vir em maior número. Quando a gente viu esses programas que já têm, a gente usou programas já existentes que já tinham relação com o grupo, isso era mais fácil. A gente tem uma outra campanha no CDC que é enxergue os sinais e haja logo, para dar atenção a qualquer tipo de atraso de desenvolvimento, por exemplo, autismo. A gente tem muito material de graça. Eu sei que não tem em português, eu não sei se tem em português, mas tem em coreano, em espanhol e outras línguas também. Estão disponíveis gratuitamente para pediatras, para enfermeiras, para aqueles que fazem visitas familiares. E mostra como ler os sinais, ou seja, você consegue ver quais são as etapas do desenvolvimento, por exemplo, andar. A gente fez isso, uma combinação, por exemplo, com a parte psicológica, ou seja, o sorriso, para que as pessoas pudessem ter mais consciência das etapas, porque quanto mais cedo que você recebe uma intervenção, isso faz muita diferença no futuro. Assim que o pai começa a se preocupar muito com o desenvolvimento do filho, ele pode desencadear uma intervenção imediata. E se o pai sabe ler os sinais, ele pode falar para o médico, olha, estou preocupado com meu filho. Quanto mais cedo você consegue agir sobre um problema de doença mental, um problema de desenvolvimento, tudo isso vem com um apoio maior se é tudo identificado mais cedo. Alicia, this question is about parentais e as deficiências das mães deprimidas com as crianças. Por exemplo, foi mais negligência, abuso? Fueron avaliadas
mas ainda nós não analisamos os dados do acompanhamento de 6 anos com respeito aos maltratos e as habilidades parentais. Não, é que nós temos tanto dado que não dá o tempo para analisar todo, mas nós temos esses dados, mas ainda não foram analisados. Ruth, como foi que vocês superaram as dificuldades sobre os mitos da maternidade? Foi devagar, foi por meio da escuta. Em Los Angeles, a gente tinha uma enfermeira de saúde pública que estava disponível para dar informação. E também sobre a amamentação, tinham famílias que não tinham amamentado antes. Eu tenho um vídeo lindo que mostra a mãe que amamentou e ela chega lá e mostra o bebê e ela está aumentando a coxa. E olha só, isso aqui é tudo do peito, tudo do peito. E apertava a perninha do bebê. Foi um processo lento, mas você precisa escutar as mães e você precisa entender as suas inquietações e também valorizar aquilo que elas trazem e mostrar para elas que elas são especialistas e que o que elas estão fazendo é incrível. O que a gente vê é que todos os pais querem o melhor para os seus filhos. E a razão pela qual isso não acontece é porque talvez eles não tenham tempo, às vezes eles não têm conhecimento, mas eles querem aprender e querem fazer o certo. Mas foi pouco a pouco, foi de uma forma de escuta, deixar outras mães, nunca dar aula, nunca chegar e falar. O líder do grupo sempre ouvia e deixava que as mães chegassem às conclusões. We have 5 minutes, so I'll make a question each. Essa aqui é para a Alicia. Alguns estudos mostram que a idade materna pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da criança. Gostaria de saber se na sua amostra essa variável foi analisada e se houve alguma significância nos resultados. Se os filhos de mães adolescentes estão mais vulneráveis aos riscos ligados à saúde mental? É de aqui a pergunta? Aqui. Nós especificamente analisamos esse assunto e não encontramos que filhos de mais adolescentes tiveram mais risco de ter transtornos psiquiátricos que filhos de outras idades. Não, a idade não foi uma variável importante. Interessante, né? Ruth, essa pergunta veio da internet. Há alguém no Brasil utilizando o Legacy? Foi feita alguma adaptação da língua e da cultura? Para o programa de Miami, houve alguma adaptação cultural? A gente tinha um modelo Legacy em Miami e Los Angeles. Eles desenvolveram o currículo de acordo com a comunidade deles. Ou seja, o currículo é baseado nas necessidades nas famílias com quem eles iam trabalhar. Já estava lá. Ou seja, agora temos Legacy em espanhol, e não era apenas uma tradução, mas uma adaptação. A gente vai e volta, a gente tenta achar principalmente as famílias latinas com as quais trabalhávamos. Muito do Legacy tem a ver com música e provérbios. Então, o que a gente fez foi achar os provérbios usados na Colômbia, ou no México, ou em Cuba, porque essas seriam algumas das famílias com as quais trabalharíamos. E o que a gente vê é que as pessoas que trabalham com Legacy, por exemplo, fazem uma música para ensinar esse tipo de coisa. E com isso você consegue usar tudo que é mais próprio ou adequado para uma determinada comunidade. Foi adaptado então para o espanhol. Não fizemos ainda no Brasil, mas a gente adoraria fazer isso no Brasil. Obrigada. We're out of time. Várias perguntas para a Alicia, mas são perguntas muito específicas. Acho que aí seria mais fácil você responder pelo e-mail. As pessoas, várias aqui têm os e-mails. Eu agradeço a Alice, agradeço a Ruth. Thank you so much. Thank you all. E vamos continuar os trabalhos. Boa tarde.